Só quem acredita, quem tem fé sabe o que eu estou falando. A Célia diz o seguinte: quando o Exu chega a primeira vez no terreiro, ele aprende com os outros Exus ou ele já chega no terreiro com seu próprio aprendizado? Célia, as duas coisas que tu mencionou são válidas. A entidade vem com seu próprio aprendizado, é por isso que a gente vai ter entidades com nomes variados. Esses nomes fazem alusão a uma história, a uma roupagem fluídica, como a gente fala, e a uma especialidade, ou mais de uma, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de entidade Zé Pilintra, a gente está falando de uma pessoa que viveu em terra, né? Traz essa mitologia no entorno de que foi um grande malandro, um grande namorador, também um grande trabalhador, né? E que era uma pessoa que, apesar dos seus muitos problemas, ele conseguia sempre se dar um jeito e seguir adiante. E acaba sendo o senhor Zé Pilintra protetor aí dos trabalhadores, né, das pessoas que labutam todo dia e que mesmo assim vão lá se divertir, vão fazer uma jogatina ali no sentido de entretenimento, e que saem para dançar, e coisa que todo mundo gosta. As pessoas dizem que isso é uma vida errada, mas na verdade todo mundo curte fazer isso. Ah, mas eu não saio para dançar. Mas quando tem uma festinha de família, um aniversário, um churrasquinho, que coloca uma música lá, os familiares ali dançam entre si, né? Seja uma música mais sertaneja, ou bailão, alguma coisa assim, discoteca, ou funk, etc., né? E entre família também, as pessoas jogam escova, jogam canastra, pife, como fala no Rio Grande do Sul. Então todo mundo curte, gosta, né? E aí o senhor Zé Pilintra, um exemplo, ele vai estar amparando essas pessoas que se excedem nisso, né? Que entram aí na questão do jogo de azar e acabam sendo viciadas nisso, acabam perdendo tudo que tem. E assim como qualquer vício é errado, são pessoas que precisam de auxílio espiritual, precisam de auxílio também em conselhos, né? Em exemplos, principalmente. Então, o Sr. Zé Pilintra vem nesse sentido. Eu estou dando um exemplo aí da especialidade. A pergunta da minha amiga Célia, eu coloco em 2 parâmetros, né? Então, vamos lá. Vamos repetir aqui a pergunta. Quando o Exu chega a primeira vez, né? No terreiro, ele aprende com outros Exus, ou ele já chega no terreiro com seu próprio aprendizado. Então, como eu disse, o Exu já vem com essa bagagem, com essa atribuição, com essa virtude, com esse ofício, com esse entendimento. Isso é válido, é verdadeiro. E também o Exu aprende com os outros. O próprio Exu Veludo, que eu incorporo, ele diz: olha, eu fui feito junto com um Zé Pilintra. Então eu acabo assimilando muito desta entidade, que era meu irmão de terreiro, né? Foi doutrinado junto comigo. Então, assim, o veludo que eu incorporo, ele tem as coisas de veludo, mas também acaba absorvendo aí muito da expertise, da malandragem do senhor Zé Pilintra, Exu Zé Pilintra, na Quimbanda. E assim por diante, todos os Exus, de alguma maneira, vão herdar, vão aprender muito com outros Exus e Pombagiras, e principalmente com o Exu que a gente chama de Exu ou Pombagira feitor do terreiro, né? O fazedor, o guia-chefe da Quimbanda, né? Ou da linha da esquerda. Então, para vocês entenderem melhor, todos os Exus lá do meu terreiro, inclusive as Pombagiras ciganas, ciganos e assim por diante, eles vão ter alguma coisa de Exu veludo, trejeitos, maneiras de enfrentamento, porque nasceram, como a gente diz, dentro de terreiro, naquele terreiro, debaixo da capa, como a gente diz também, do Exu veludo. Então vão ter ali muito de Exu veludo. E isso é tão correto que quando essa entidade for riscar seu ponto, né, a sua assinatura, ela estará ali mencionando algum simbolismo que remete à lembrança de Exu veludo. Quando ela vai explicar, ela vai dizer: olha, esse aqui é meu ponto, e esse acima aqui, do ladinho ou acima,
quer dizer que eu fui feita na capa de um Exu Veludo, né, sobre o ensinamento de um Exu Veludo. Então, passa a pertencer àquele ponto riscado daquela entidade. E se ela passar por outros terreiros, tiver mais aprendizado com outros Exus ou pombagiras, ela também vai assimilar no seu ponto. É mais ou menos como as pessoas fazem quando vão sair de viagem, levam sua mala e colocam adesivos, né, dos lugares que passaram, né, ou da bandeira dos países que passaram. Então aquilo fica ali para registrar aquela passagem, aquele aprendizado, aquele entendimento. No entanto, tu pergunta sobre aprendizado, essa entidade também vai aprender com o médium, que é o chefe do terreiro. No meu caso, do meu terreiro, vale o mesmo para os outros. As entidades também vão aprender a meu modelo, o modelo de João, né? Então, eu tenho meu jeito de ensinar, meu jeito de compreender as coisas. Então, eu, quando não estou incorporado, estarei dirigindo o terreiro e, portanto, essas entidades também vão aprender comigo. Lógico que eu aprendo com todas as entidades também. Lógico que o próprio Exu Veludo, tratando-se da Quimbanda, ele aprende também com os outros Exus, né? Mas a doutrina de terreiro, embora ela tenha essas peculiaridades aí que eu já mencionei, ela também ela é meio que semelhante em todos os outros terreiros, sabe? A gente chama isso de fundamentos. Então, os fundamentos de uma vertente ou de uma religião, ele é muito semelhante em todos os outros terreiros, sendo da mesma vertente ou assemelhada. Então, por exemplo, Exu pode isso, Exu pode aquilo, que momento faz tal coisa, que quais pontos a serem cantados em qual momento, uma série de coisas são chamados os fundamentos. Os fundamentos são as bases, as regras, né, de convivência, comportamento e tudo isso, né, sobre as atitudes dessas entidades. Vamos ver o que mais tem aqui. Acredito que eu respondi minha amiga Célia, que está sempre me ajudando aqui.